minutos. A gente recebe agora o Raoni Rossetti, CEO da Melver. Seja sempre muito bem-vindo à nossa programação, Raoni. Obrigada pela sua presença. Bom dia, Paula. Eu que agradeço o convite. Obrigada. Raoni, a gente estava aqui discutindo, né, todos os blocos anteriores, expectativa até mesmo, inclusive, para esta ata de amanhã, algum tipo de sinalização ali que isso possa vir a trazer para o mercado, mas de uma forma em geral, a gente sabe aí, Selic num patamar restritivo por mais tempo, o macro ficou ali ligeiramente pior, né? Tem muitas companhias que são mais sensíveis às taxas de juros. Eu queria entender um pouco na tua leitura se você acha que elas podem rever os seus planos, como que as empresas elas vão conseguir acelerar ali os investimentos, né, e tentar garantir aí o crescimento dos lucros com uma Selic ainda num patamar restritivo. Paulo, em relação ao cenário econômico, ao cenário bastante delicado, cenário político, o mercado ele tem que se acostumar a trabalhar numa taxa de juros mais elevada. A Selic a 9 pontos percentuais no final do ano, isso se tornou algo completamente utópico. Então, acho que o mercado ele deveria precificar os seus negócios e as suas estratégias com base numa Selic de 2 dígitos. Você falou sobre empresas que são mais sensíveis a essa taxa de juros mais elevada. Basicamente, são aquelas que possuem altos graus de endividamento, né? Lembrando que o endividamento, ele, para a maioria dos setores, ele costuma ser avaliado com base na dívida líquida da empresa, dividido pela capacidade de geração de caixa dela, né? Que, contabilmente falando, é o EBITDA. E essas dívidas, elas são, na maioria delas, elas são atreladas à Selic. Logo, quanto maior a Selic, maiores serão as despesas financeiras dessas empresas. Então, aquelas que são mais endividadas, elas deveriam começar a se preparar para um reperfilamento das dívidas, o alongamento das dívidas, jogar o máximo para frente possível o início da amortização, para que elas tenham mais saúde financeira em termos de caixa para operarem os seus negócios, né? Como a gente viu na época da pandemia, as empresas que acabaram passando com menor impacto na pandemia foram aquelas que tiveram mais caixa. Então, o caixa, sem dúvida, ele deve ser o rei para os próximos episódios do mercado financeiro. O Raoni, inclusive, né, o investidor, quando compra a bolsa no Brasil, na maior parte das vezes ele quer olhar ali mais, né, ativos de economia doméstica. Quando a gente olha, então, para este patamar da Selic, é fundamental como que você vê, de fato, essa revisão, principalmente de companhias com alavancagem mais alta, levando aí para uma margem, de repente, até mais baixa, com o ciclo doméstico de crescimento mais postergado por conta aí do monetário? Existem setores e setores. Quando a gente olha, por exemplo, para o setor de consumo, varejo e e-commerce, e a gente faz uma avaliação do último relatório do PIB que foi divulgado, esses setores, eles, com base no que as pessoas gastaram, com base no levantamento feito, as empresas gastaram mais em empresas ligadas a esses setores. Então, isso mostra que a população está com mais dinheiro e que ela está comprando. Então, isso, numa primeira análise, é favorável para as empresas desses setores. Só que não adianta essas empresas elas estarem vendendo, só que elas estarem com uma despesa financeira muito significativa. Então, empresas alavancadas, eu diria que, obviamente que de um setor para outro muda a forma de ser apurado, mas empresas que possuem uma alavancagem acima de 3 vezes, matematicamente falando, que possui 3 vezes a dívida em relação à capacidade de geração de caixa delas, né, que é o EBITDA, eu sugiro que as pessoas que estão nos assistindo, que elas fiquem de fora. Por outro lado, algumas outras empresas que operam bastante aqui no Brasil, que possuem grau de alavancagem menor, que possuem uma maior disponibilidade de caixa, que essas empresas elas deveriam ser mais observadas pelos investidores. Trago, por exemplo, um setor que está na mídia nos últimos dias, Paulo, que é o setor de saúde, né? Até em virtude ali da operação de DASA com a Amil. Até agora está sendo distribuído uma debenture do Hospital Sírio, lá de São Paulo. A meu ver, é um setor que o investidor tem que ficar de fora. É um setor alavancado, é um setor com poucas possibilidades de geração de receita incremental, que pode dar problema com o passar dos anos. Raoni, muito bom dia para você, sempre um prazer conversar contigo.
A gente está na expectativa, né, o mercado todo na expectativa pela ata do Copom, até porque muitas das decisões mais à frente das companhias, muito do que a gente pode esperar para as companhias nesse cenário doméstico, está atrelado aí com o que a gente vê em relação a juro, né? E a ata do Copom, ela está sendo muito aguardada para saber como que foi essa decisão de manter os juros, foram os argumentos, qual foi o cenário, se o Banco Central vai vir mais duro mesmo nas suas palavras nesse contexto todo. Você imagina que talvez haja algum reflexo no mercado, seja para positivo ou negativo, em relação a juro futuro, em relação à expectativa dos investidores, com a ata de amanhã, com as palavras que o Banco Central vai trazer no seu documento que sai amanhã pela manhã? Que tipo de reação a gente pode esperar do mercado, dependendo de como vierem as percepções do Banco Central? Felipe, sempre bom falar contigo. Eu não acho que vai ter grandes novidades amanhã, não. Tá? Em termos de Banco Central, a minha maior preocupação está no processo sucessório, tendo em vista que o mandato do atual presidente ele acaba no final do ano. E aí, qual que vai ser o tamanho da interferência do governo atual, né, na escolha ali do novo presidente do Banco Central? A minha preocupação, então, ela está muito maior no processo sucessório, porque a gente vê uma série de pressões do PT tentando pressionar o Banco Central a redução da taxa de juros. Só que com uma falta de entendimento de economia básica, de que a taxa de juros ela não pode ser simplesmente forçada para baixo no grito. Que existe uma política fiscal que ela não está sendo entregue e que tudo isso gera efeitos no estabelecimento da Selic. Então, a preocupação ela não está na ata que vai ser divulgada nessa semana, mas sim em como vai ser esse processo sucessório, quem que é a pessoa que ela vai estar lá e se de fato o Banco Central vai conseguir operar com autonomia como parece que está operando até o momento. E nesse processo sucessório, Raoni, isso pode, obviamente, trazer algum impacto pelo mercado. Os nomes que estão sendo ventilados, né, seja já dentro do Banco Central, sejam fora do Banco Central, eles podem contar com alguma visão ali talvez mais receptiva do mercado, ou os nomes que estão, principalmente os que correm por fora da diretoria do Banco Central, eles contam ali com uma cautela, uma pitada até mesmo de pessimismo do mercado? A gente pode ter cenários e movimentações mais contundentes do mercado, dependendo dessa rotina aí, do que a gente for ver pela frente? Felipe, existe uma diferença significativa entre timing político e timing do mercado financeiro. Falando sobre timing político, eu já vou chegar na resposta, tá? Falando, por exemplo, sobre timing político, teremos eleições municipais daqui poucos meses. Existe uma série de medidas que o governo deveria estar dando um pouco mais de atenção, que é a redução das despesas, mas reduzir despesas traz notícias ruins para as pessoas que vão às urnas daqui a pouco e elas, dependendo da notícia ruim, como redução da verba para a saúde, para a educação, para a previdência, isso pode fazer com que os aliados do governo atual sejam menos cogitados, recebam menos votos nas eleições municipais. Esse aqui é o primeiro ponto. Em 2026, nós teremos eleições presidenciais. E o governo, ele está, obviamente, de olho nessas eleições. Então, onde eu quero chegar com essa colocação? O que vale mais a pena para o governo? Agradar o mercado financeiro ou agradar o eleitorado? O conteúdo que vocês brilhantemente trazem aqui na BMC, ele acaba sendo pouco entendido pela maioria das pessoas que votam. O grau de popularidade do governo, ele ainda está alto. Então, o que a gente discute aqui sobre Bolsa de Valores para cima, para baixo, sobre Selic para cima e para baixo, a população ela não entende. Então, a minha leitura é que o governo ele tenderá a colocar uma pessoa mais interesse de reeleição, mais interesse do governo, do que, de fato, uma pessoa que ela vai prezar pelo mercado financeiro, de olho nas eleições de 2026. Então, não quero parecer pessimista, mas sim trabalhar com elementos racionais para colocar as pessoas que estão nos assistindo em sinal de alerta, de cuidado.
com pouco otimismo sobre o mercado financeiro, enquanto a gente não tem clareza de qual vai ser o próximo nome a ser indicado. Maravilha. Ô, Raoni, inclusive, eu quero puxar mais para o micro, né? A gente está falando